Você sabia que existe um inimigo invisível sugando cada centavo que entra na sua casa? Amados, eu preciso compartilhar algo com vocês hoje que pode mudar completamente a direção do seu destino financeiro. Há um segredo espiritual que poucos cristãos conhecem sobre o jejum. E esse segredo tem o poder de desmascarar forças demoníacas que estão impedindo a prosperidade de entrar na sua vida. Meus queridos irmãos, meu nome é Paul Yong-Cho, e durante décadas de ministério na Coreia do Sul, eu vi com meus próprios olhos o que acontece quando um filho de Deus decide entrar em jejum com propósito e autoridade. Eu vi empresas à beira da falência se levantarem. Vi dívidas impossíveis se dissolverem como neblina ao sol da manhã. Vi portas financeiras trancadas há anos se abrirem de repente. E tudo começou quando essas pessoas entenderam o poder devastador do jejum contra as trevas que bloqueiam a abundância. Inscreva-se agora no canal. Você está ajudando não apenas a mim, mas a milhares de pessoas que estão sedentas. Nossa meta é chegar aos 20 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos juntos essa marca histórica. Hoje eu vou revelar para vocês o jejum de Josafá, um jejum que expõe inimigos, que revela armadilhas, que desmancha alianças demoníacas contra a sua prosperidade. Mas preste atenção, o que vou compartilhar não é para cristãos mornos. Isso é para guerreiros desesperados que estão cansados de ver o dinheiro escorrer pelos dedos como areia. É para aqueles que trabalham dia e noite, mas nunca sobra nada. É para quem sente que existe um buraco invisível no bolso. Deixe-me pintar um quadro para vocês. Imagine Josafá, rei de Judá, acordando numa manhã comum. O sol nascia dourado sobre Jerusalém, os pássaros cantavam, mas uma notícia chega correndo pelos corredores do palácio. Seus servos entram ofegantes, com o rosto pálido como a morte. Majestade, eles dizem com vozes trêmulas, 3 exércitos imensos estão marchando contra nós. Moabitas, Amonitas, Meunitas, são milhares, dezenas de milhares. Em poucos dias estarão às nossas portas. Josafá sente o chão sumir debaixo dos seus pés. Seu coração dispara como tambor de guerra. As mãos começam a tremer. Ele olha pela janela e vê seu povo. Crianças brincando, mulheres preparando pão, homens trabalhando. E sabe que em dias todos eles podem estar mortos. Mas esperem, porque o que Josafá faz neste momento vai mudar tudo. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Percebam, queridos, ele não correu para o arsenal. Não convocou generais, não fez alianças políticas, ele proclamou jejum, um jejum coletivo, um jejum de guerra espiritual. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O jejum de Josafá não era apenas abstenção de comida, era uma estratégia de batalha, era uma arma de revelação. Porque quando você entra em jejum com a oração correta, Deus começa a descortinar o invisível. Ele começa a mostrar quem são seus verdadeiros inimigos, onde eles estão escondidos, quais são suas táticas. Quantos de vocês trabalham duramente, mas o dinheiro nunca chega? Quantos sentem que existe uma maldição financeira sobre a família? Quantos veem portas de prosperidade se fecharem na última hora? Contratos que desaparecem? Oportunidades que evaporam como orvalho? Preciosos irmãos, vocês têm um inimigo. E esse inimigo não é seu patrão, não é a economia, não é o governo. É um principado demoníaco designado especificamente para sugar a riqueza da sua vida. Deixe-me contar o que vi acontecer em Seul. Havia uma irmã na nossa igreja, vou chamá-la de Senhora Kim. Essa mulher trabalhava 16 horas por dia. Ela tinha uma pequena loja de roupas, acordava às 4 da manhã, voltava para casa à meia-noite. Mas não importava quanto vendesse, sempre faltava dinheiro. As contas chegavam e o dinheiro sumia. Era como se houvesse um buraco negro nas finanças dela. Um dia ela veio ao meu escritório com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pastor, ela disse, eu não aguento mais. Meu marido está doente, meus filhos precisam estudar, e eu trabalho como escrava, mas estamos afundando em dívidas. Eu olhei para aquela mulher quebrantada e o Espírito Santo me mostrou algo. Havia uma sombra sobre ela, uma opressão financeira passada de geração em geração. Eu disse, irmã, você vai fazer um jejum de 3 dias, apenas água. E durante esses 3 dias,
Você vai orar especificamente pedindo a Deus que revele o inimigo que está roubando sua prosperidade. Ela me olhou assustada. 3 dias sem comer? Com aquela rotina pesada? Mas algo nela se levantou. Uma indignação santa. Uma ira contra as trevas. No primeiro dia de jejum, amados, aquela mulher sentiu como se estivesse descendo a um porão escuro da própria alma. A fome apertava, mas algo maior começava a se mover. Ela orava em línguas, declarava a palavra, clamava pelo sangue de Jesus. No segundo dia, ela teve um sonho. Viu um homem de preto sentado na porta da loja dela, afastando os clientes. No terceiro dia, durante a oração da madrugada, o Espírito Santo revelou. Havia uma feitiçaria feita por uma prima invejosa anos atrás. Um trabalho de macumba enterrado no terreno da loja. Queridos irmãos, quando ela terminou o jejum, foi direto cavar naquele lugar que Deus mostrou. Encontrou um embrulho podre, cheio de objetos macabros. Queimou tudo, ungiu o lugar com óleo, e em 30 dias, ouçam bem, em 30 dias a loja dela explodiu em vendas. Clientes começaram a aparecer do nada. Contratos grandes chegaram. Em 6 meses, todas as dívidas estavam pagas. Isso é o poder do jejum de revelação. O jejum de Josafá. Porque quando você jejua, você afia os sentidos espirituais. Você começa a enxergar o que está acontecendo nos bastidores. As cortinas são rasgadas e você vê os demônios trabalhando contra sua abundância. Mas espere, há algo ainda mais poderoso que preciso compartilhar sobre como fazer esse jejum corretamente. Porque não é apenas parar de comer e esperar milagres. Josafá ensinou o povo a fazer 3 coisas durante o jejum: humilhação, busca e oração coletiva. Primeiro, humilhação. Isso significa quebrantar o orgulho. Significa reconhecer que sem Deus você não é nada. Significa deixar de confiar na sua força, na sua inteligência, nos seus recursos. Josafá disse para o povo: não sabemos nós o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a postura correta do jejum. Não é barganha, não é manipulação, é rendição total. Segundo, busca. O texto diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. A palavra buscar aqui no hebraico significa procurar com intensidade, vasculhar, investigar. É como quando você perde algo precioso em casa e revira todos os cômodos até encontrar. Durante o jejum, você deve buscar a face de Deus como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. Terceiro, oração coletiva. Josafá reuniu todo o povo, homens, mulheres, crianças, todos jejuando e orando juntos. Há um poder devastador quando um grupo de crentes se une em jejum. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz: se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Imaginem quando não são 2, mas centenas, milhares concordando em oração e jejum. Deixe-me explicar como você vai estruturar seu jejum de 3 dias, seguindo o modelo de Josafá. Isso pode parecer simples, mas é uma bomba atômica no reino espiritual. Primeiro dia, você vai orar pedindo discernimento. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais. Peça que Ele mostre onde está o bloqueio. Declare com autoridade: Senhor, revele-me meu inimigo oculto. Mostre-me quem está roubando minha fartura. No primeiro dia, preciosos, seu corpo vai reclamar. A fome vai apertar, mas não ceda. Essa fome física está quebrando o domínio da carne sobre o espírito. Cada pontada de fome é uma pontada na garganta dos demônios que oprimem suas finanças. Beba água. Ore em línguas. Leia a palavra. Especificamente, leia Salmo 109, que é uma oração de guerra contra inimigos ocultos. Segundo dia, você vai orar pedindo proteção e exposição. Declare: todo inimigo que conspira contra minha prosperidade seja exposto em nome de Jesus. Toda aliança das trevas contra minha riqueza seja desfeita agora. Josafá orou assim. Ele não tinha medo de confrontar as trevas porque sabia que Deus estava com ele. No segundo dia, o jejum fica mais profundo. Seu corpo já entrou em cetose, está queimando as reservas. Mas espiritualmente algo glorioso acontece. Você começa a ter sonhos proféticos, visões, palavras de conhecimento.
O Espírito Santo começa a sussurrar segredos. Preste atenção nesses sussurros. Anote tudo. Deus está revelando estratégias. Terceiro dia, o dia da vitória. Josafá, no terceiro dia, viu Deus fazer algo sobrenatural. Os inimigos começaram a se matar uns aos outros. Deus emboscou os emboscadores. Ele virou o jogo completamente. No seu terceiro dia de jejum, você vai orar pela manifestação da vitória. Declare: Senhor, assim como confundiste os exércitos contra Josafá, confunde agora todo o poder demoníaco que bloqueia meu dinheiro, minha abundância, minha prosperidade. Eu vi isso acontecer com um empresário em nossa igreja. Vou chamá-lo de Irmão Park. Esse homem tinha uma construtora que estava indo à falência. Dívidas de milhões, processos judiciais. Ele estava prestes a perder tudo. Fez um jejum de 3 dias, seguindo essas instruções. No terceiro dia, recebeu um telefonema inesperado. Era um investidor internacional que tinha tido um sonho. Pasmem, um sonho onde via o rosto do irmão Park e uma voz dizia: invista neste homem. O investidor nem era cristão. Mas Deus usou até um incrédulo para responder o jejum de um filho seu. Em 48 horas o negócio estava fechado. Injeção de capital. Dívidas quitadas. A construtora não só se salvou, como triplicou de tamanho em 2 anos. Isso é o que acontece quando você jejua com propósito e Deus revela e destrói seus inimigos ocultos. Se esta palavra está ministrando ao seu coração, escreva amém nos comentários. Mas atenção, queridos. O jejum vai despertar ataques. Quando você decide jejuar contra forças demoníacas que bloqueiam sua fartura, essas forças vão reagir. Você vai sentir desânimo repentino, pensamentos de desistência, fome exagerada, dores de cabeça, tonturas, distrações imensas. Pessoas vão aparecer do nada tentando te convencer a parar. Eu me lembro de uma vez que proclamei um jejum de 7 dias em nossa igreja. No terceiro dia, uma onda de oposição caiu sobre nós. Membros brigando uns com os outros. Problemas técnicos no templo. Eu mesmo fui tentado a desistir. Mas o Espírito Santo me lembrou. Isso é sinal de que estamos acertando o alvo. Os demônios só reagem quando estão sendo ameaçados. O contra-ataque é simples. Louve mais. Quando a fome apertar, cante. Quando a dúvida vier, declare a palavra. Quando o desânimo bater à porta, profetize vitória. Satanás não suporta louvor misturado com jejum. É como jogar gasolina no fogo que está consumindo os planos dele. E aqui está algo que muitos não sabem. Durante o jejum, sua sensibilidade espiritual aumenta exponencialmente. Você começa a perceber coisas. Sonhos se tornam mais vívidos. Impressões espirituais ficam mais claras. É como se um véu fosse removido dos seus olhos. De repente você entende por que aquele negócio não deu certo. Por que aquela sociedade fracassou? Por que aquele investimento sumiu? Deus mostra os buracos por onde o inimigo estava roubando. Havia uma irmã que durante um jejum de 3 dias percebeu que havia um espírito de desperdício na casa dela. Ela via dinheiro sumir em pequenas coisas sem sentido. Compras por impulso. Gastos desnecessários. Durante o jejum, Deus mostrou que aquilo não era apenas falta de controle financeiro. Era uma opressão demoníaca herdada da mãe, que tinha o mesmo padrão. Ela quebrou essa maldição em oração, declarou liberdade em nome de Jesus e o padrão mudou radicalmente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta revelação. Agora deixe-me ensinar sobre a oração durante o jejum. Porque jejum sem oração é apenas dieta. O poder vem da combinação. Josafá não apenas jejuou. Ele orou publicamente com ousadia, relembrando a Deus suas promessas. Ele disse: não lançaste tu, nosso Deus, os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a descendência de Abraão, teu amigo, para sempre? Percebam a estratégia. Josafá estava cobrando de Deus as promessas feitas a Abraão. Ele estava usando a palavra como arma. Durante seu jejum, você precisa fazer o mesmo. Abra a Bíblia e encontre promessas de prosperidade. Deuteronômio capítulo 28, Salmo 112, Provérbios capítulo 10, Malaquias capítulo 3. Leia essas promessas em voz alta e declare: Senhor, esta é tua palavra. Tu não podes mentir. Eu reclamo estas bênçãos sobre minha vida agora.
Ore também pedindo sabedoria financeira. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Durante o jejum, peça a Deus estratégias de negócios, ideias criativas, conexões divinas. Ele é o Deus de abundância e quer que seus filhos prosperem. Ore cancelando maldições hereditárias. Muitas pessoas lutam financeiramente porque há uma maldição de pobreza na linhagem familiar. Avós faliram, pais viveram endividados, e agora os filhos repetem o padrão. Durante o jejum, declare: toda maldição de pobreza sobre minha família está quebrada pelo sangue de Jesus. Toda aliança com espíritos de miséria está cancelada agora. Eu decreto riqueza, fartura e abundância sobre minha geração e as gerações futuras. Havia um jovem em nossa igreja que fez um jejum de 7 dias, especificamente orando contra a pobreza que assolava sua família há 4 gerações. No 5º dia, ele teve uma visão. Viu um pacto feito pelo bisavô com entidades de macumba em troca de proteção, mas que na verdade trouxe maldição. Ele renunciou esse pacto em nome de toda a família, pediu perdão pelos pecados dos antepassados e declarou liberdade. 3 meses depois, recebeu uma herança inesperada de um tio distante que nem sabia que existia. Isso abriu portas para ele começar um negócio que hoje emprega 20 pessoas. Mas há algo mais profundo que preciso revelar. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Deus não precisa ser convencido a te abençoar. Ele já quer fazer isso. O problema é que há bloqueios em você e ao seu redor que impedem o fluxo da abundância divina. O jejum remove esses bloqueios. É como desentupir um cano. A água sempre esteve lá, pronta para fluir. Mas o entupimento impedia. Quando você jejua, seu espírito se fortalece e sua carne se enfraquece. Isso é crucial, porque muitas vezes somos nós mesmos que bloqueamos a prosperidade com pensamentos de incredulidade, com medo, com mentalidade de escassez. O jejum quebra essas fortalezas mentais. De repente você começa a crer que é possível. Começa a ver oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Curta este vídeo se Deus está falando com você. Deixe-me dar passos práticos para seu jejum de 3 dias começando amanhã mesmo. Primeiro, escolha os 3 dias. De preferência dias em que você possa se dedicar mais à oração. Segunda, terça e quarta, por exemplo. Avise sua família. Peça apoio. Se possível, jejuem juntos. O poder multiplicado de um jejum familiar é imensurável. Segundo, prepare-se espiritualmente na véspera. Faça uma oração de consagração. Declare: Senhor, consagro estes 3 dias a Ti, meu corpo, minha alma, meu espírito. Use este jejum para destruir todo inimigo oculto que bloqueia minha prosperidade. Perdoe quem precisa ser perdoado. Peça perdão por pecados. Limpe o terreno espiritual. Terceiro, durante os 3 dias, beba água à vontade. O jejum de Josafá era de alimentos, não de água. Mantenha-se hidratado. Se sentir tontura ou fraqueza extrema, descanse. Deus não vai condenar ninguém por cuidar da saúde. Quarto, estabeleça horários de oração. Ao acordar, ore por 30 minutos. Ao meio-dia, 15 minutos. À noite, antes de dormir, 30 minutos. Use esses momentos para clamar, para declarar, para ouvir. Quinto, leia diariamente 2 Crônicas, capítulo 20. Medite nele. Veja como Josafá orou, como ele confiou, como Deus respondeu. Isso vai alimentar sua fé. Sexto, mantenha um diário. Anote sonhos, impressões, palavras que vieram durante a oração. Muitas vezes Deus fala no jejum e esquecemos depois. Registre tudo. Sétimo, no final do 3º dia, não saia comendo desenfreadamente. Quebre o jejum com algo leve, uma fruta, um caldo. Agradeça a Deus pela força para completar. E espere a manifestação, porque ela vem. Pode ser em dias, semanas, mas vem. Eu preciso compartilhar mais um testemunho poderoso. Havia um casal em nossa igreja enfrentando falência total. Perderam a casa, os carros, tudo. Estavam morando de favor na casa de parentes. Humilhação profunda. Mas decidiram fazer um jejum de 21 dias, seguindo a revelação que Deus tinha dado através do jejum de 3 dias inicial. Nos primeiros 3 dias,
Deus mostrou que havia um espírito de falência designado contra eles por causa de uma traição de um sócio anos antes. Esse sócio tinha envolvimento com o ocultismo e amaldiçoou o casal quando o negócio acabou. Durante os 21 dias, eles oraram especificamente quebrando toda a feitiçaria, todo o trabalho espiritual, toda a palavra de maldição. No 18º dia do jejum, um antigo cliente que devia uma quantia enorme ao casal apareceu do nada. Disse que teve um pesadelo onde via o casal na miséria e uma voz o acusava de injustiça. Ele pagou a dívida completa que estava perdida há anos. Com esse dinheiro, recomeçaram. Hoje, 8 anos depois, tem uma empresa próspera e já ajudaram dezenas de famílias que estavam em situação similar. Preciosos irmãos, o jejum não é fórmula mágica. Não é manipulação de Deus. É uma arma espiritual dada por Jesus para quebrar o impossível. Em Mateus capítulo 17, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus disse: "Esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Há coisas que só saem com jejum. Há prosperidade que só chega através do jejum." Esta mensagem é para os guerreiros espirituais, para os que estão cansados de viver na escassez, para os que sabem que há mais, que Deus prometeu fartura, riqueza, abundância, para os que estão dispostos a pagar o preço de 3 dias sem alimento para ver o céu se abrir. O que você está esperando? Este é o seu momento. Talvez você tenha chegado até aqui neste vídeo porque Deus está preparando algo grandioso para a sua vida financeira. Mas há um inimigo oculto que você precisa desmascarar primeiro. Esse inimigo pode ser um espírito de pobreza, pode ser uma maldição hereditária, pode ser feitiçaria, pode ser incredulidade sua própria, mas seja o que for, o jejum vai revelar. Eu decreto sobre sua vida agora: toda fortaleza financeira será destruída, todo bloqueio de prosperidade será removido, todo espírito que rouba sua riqueza será exposto e expulso em nome de Jesus. Você entrará numa temporada de fartura sobrenatural. Dívidas serão canceladas, portas de oportunidade se abrirão, ideias criativas virão, conexões divinas acontecerão. Sua família verá a glória de Deus na área financeira. Mas você precisa agir. Decida hoje mesmo que vai fazer o jejum de 3 dias. Marque no calendário. Prepare seu coração. Declare guerra contra as trevas que sufocam sua prosperidade. O Deus que sustentou Moisés 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, o Deus que deu vitória a Josafá contra 3 exércitos, o Deus que abriu o mar vermelho e fez chover maná do céu, esse mesmo Deus está com você. Ele é o Deus de abundância, o dono do ouro e da prata, e Ele quer que você prospere. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus para você. Não pobreza, não escassez, mas abundância, suficiência e superabundância. Então levante-se, sacuda a poeira da derrota financeira, vista a armadura do jejum e da oração, rasgue os céus com seu clamor. E veja o que Deus vai fazer. Veja como Ele vai confundir seus inimigos, como Ele vai trazer fartura de onde você nem esperava, como Ele vai multiplicar o pouco que você tem, como Ele vai abrir janelas no céu e derramar bênçãos sem medida. A sua contribuição é semente. Plante com amor, clicando no demais, e nos ajude a alcançar mais vidas. Queridos, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o jejum de Josafá se torne realidade em sua vida. Que os inimigos ocultos sejam expostos e derrotados. Que a prosperidade, a riqueza, a fartura e a abundância de Deus inundem sua casa. E que você seja testemunha viva do poder transformador do jejum e da oração. Amém e amém.